informativo está no ar. Fique em dia com as atividades dessa semana da nossa igreja. Dia 10. Assista no Convite à Vida. Hoje nosso programa é extremamente musical, com a participação do cantor João Alexandre. Ele falará um pouco de sua vida e cantará músicas inspiradoras. Também não deixe de participar do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Não deixe de conferir as reprises em conviteavida.org.br. Convite à Vida, toda terça-feira, à meia-noite, no canal 26 da NET Rio de Janeiro. Ainda há 3 vagas na turma de fotografia que acontece toda sexta-feira às 3 horas da tarde aqui na igreja. Para mais informações, procure a irmã Margarete e corra para pegar logo a sua vaga. Todo crente precisa conhecer a palavra de Deus. E a nossa igreja está disponibilizando para você, toda segunda-feira às 19 horas, o estudo, a exposição da carta de Paulo aos Romanos, uma carta que fez a diferença na vida de grandes líderes na história do cristianismo. E eu gostaria de convidar você a estar amanhã, segunda-feira, onde nós vamos falar sobre o capítulo 6, um capítulo que fala sobre o pecado, fala sobre a graça e principalmente fala sobre a santificação na vida do crente. Amanhã, às 19 horas, eu aguardo você. Não perca também a 10ª jornada da leitura bíblica, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, na sala da MCA. Quero lembrar aos coristas que participam do coro masculino os nossos ensaios às quintas-feiras, 20h30. Estamos preparando músicas que serão apresentadas no 30º aniversário do coro, que será comemorado no dia 17 de agosto. Lembro também aos ex-coristas que oportunamente eles serão convocados a ensaiarem uma música para que ao final do programa possamos todos cantar juntos. Conto com vocês. Moça e moço, compre já seu ticket para o almoço. Neste domingo, estão pela igreja vários adolescentes vendendo tickets como esse. Você pode conseguir comigo, com o Mano Wesley ou com a Dani. Tamo junto. O almoço acontecerá no dia 15 de junho, logo após o segundo culto da ITA. E é apenas R$20, um preço super acessível. Esse valor vai ajudar no acampamento dos adolescentes de 2014. Então venha almoçar com a gente, traga seus pais, seus familiares, seus netos, seus filhos, todo mundo, venha almoçar com a gente. Para você que pertence ao grupo Pedras Vivas, haverá um congresso sobre evangelização em Atibaia, no Palavra da Vida. Acontecerá nos dias 20 a 24 de outubro. Mas como a procura é grande, os interessados deverão procurar a irmã Margarete para reservar seus quartos. Não percam! E se você ainda não participa de algum grupo familiar, entre em contato com a irmã Sandra Mara e veja um GF mais próximo de você. O Em Dia está terminando. Mas não esquece, segunda e quinta-feira é dia de culto aqui na igreja, às 19h30. Sexta-feira tem cultos adolescentes também, às 19h30. E toda quarta-feira, às 4 horas, acontece a leitura da Bíblia. Uma boa semana a todos e nos encontramos na semana que vem. Vou chamar aqui o pastor Zé Maurício, que vamos fazer um motivo de oração agora, pela nossa irmã Raquel Marinho. Recebemos agora há pouco uma informação de que ela voltou a ser internada, mora em Vitória, esteve já internada, teve alta, foi para casa, mas agora há pouco fomos informados que voltou ao hospital. Eu não tenho mais informações. Você tem mais alguma, pastor? Som. Pastor, eu acabei de falar com o irmão Nélio, ele está lá no hospital, o quadro dela inspira muitos cuidados, ela vai ser internada numa CTI. No CTI estão avaliando, porque há uma possibilidade de ser uma trombose, mas não tem ainda uma evidência desse fato. Tá bem, então, vamos ficar em pé, irmãos. Como foi mencionado já anteriormente, a Raquel Marinho é filha do nosso regente do coro masculino, Nélio Marinho, só para identificarmos, da Vilma, e ela, então, teve uma infecção generalizada, isso foi controlado, voltou para casa, mas agora voltou a se sentir mal, não se sabe precisamente o que é. Vamos colocar, então, o pastor Maurício vai orar, a Raquel Marinho diante de Deus mais uma vez. Irmão, se o irmão puder ajoelhar e sentir esse desejo, fique inteiramente à vontade para esse momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós os colocamos de joelhos
de pé ou assentados, como estivermos diante da tua presença. Mas queremos nesta hora te rogar pela vida da Raquel, pedir pelo seu esposo Joilson, pela sua filhinha, pelos seus pais, que neste momento vivem um momento de grande expectativa, de aflição, de preocupação. Mas, Senhor, nós confiamos no teu poder, entregamos aquela vida aos teus cuidados. E pedimos ao Senhor que o Senhor dê total clarividência aos médicos, sabedoria, e que o Senhor possa, ó Deus, intervir, Pai, com teu poder, poder que está acima de qualquer coisa, ó Pai, e reverter este quadro, e, ó Deus, preservar a vida da tua filha. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, nesta hora, tranquiliza o coração da Vilma e do Nélio, que estão muito aflitos, o Joilson, e, ó Deus, toma, Senhor, partido nesta situação agora, neste momento. Amém, Senhor. Enviando o teu poder, os teus anjos ali naquele hospital, para que todas as coisas possam se resolver conforme a tua soberana Amém, ó Deus. vontade. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos os irmãos podem então se sentar. Pastor Alcenir vai dar continuidade ao nosso culto. Nós vamos nos colocar em pé mais uma vez, meus irmãos, e agora vamos cantar Tu És Digno com toda a alegria, com todo o entusiasmo que esta música requer, porque nós estamos nos dirigindo ao único e verdadeiro Deus, aquele a quem nós acabamos de rogar, né, por uma necessidade, e nós temos esse grande privilégio, né, de poder orar a Deus e poder cantar e adorar a esse grande e maravilhoso Deus. salmista, meus irmãos, ele diz: pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos vendo isto temerão, confiarão no Senhor. Vamos todos juntos fazer essa leitura? Pôs na minha boca um cântico novo,
um hino ao nosso Deus. Muitos vendo isso temerão, confiarão no Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter agora o nosso momento de fidelidade, né, esse privilégio na vida do crente, onde nós reconhecemos a nossa dependência, né, de Deus e podemos participar da sua obra. Hoje de manhã, na classe do professor Almir, nós estudamos capítulo 12, né, de Marcos, e nesse capítulo tem a história daquela viúva, né, daquela senhora bem pobrezinha, que Jesus se assenta e fica olhando ali o momento de ofertório, e as pessoas chegam com grandes contribuições, e aquela viúva vai com algumas moedinhas, faz o seu depósito, faz a sua oferta, e Jesus didaticamente ensina aos seus discípulos que a oferta daquela mulher, ela foi maior do que todas as outras. E aí a gente começa a se perguntar, né, por quê, e tentar imaginar ali aquela situação. E eu fiquei pensando na motivação daquela senhora, né? Porque o texto diz que ela deu tudo o que tinha. Será que ela estava pensando em ter alguma retribuição, né, em função da sua oferta? O texto não faz a menor menção com relação a isso. Algo muito maior motivava aquela senhora, né? Aquela viúva. É um sentimento de dependência de Deus, de querer, né, poder participar, de fazer tudo o que ela pudesse para agradar
e para participar ali daquele instante. Então, ela não mediu esforços, ela não pensou na quantia que estava dando, que aquilo era tudo que ela tinha, que ela possuía, mas o texto, e Jesus enaltece aquela senhora, não pela quantidade, né, pelo valor monetário da sua oferta, mas pelo que ela tinha dentro do seu coração no instante da sua oferta. Esse é o verdadeiro motivo desse momento na vida do crente. E a gente tem enfatizado aqui, né, vez após outra, essa questão, porque às vezes a gente acaba sendo influenciado por outras vozes que a gente tem ouvido aí, de que o crente deve plantar semente, o crente deve fazer sacrifício, né, diante de Deus para receber alguma coisa. E, meus irmãos, nós já recebemos, né? Nós recebemos todos os dias. Deus primeiro nos amou, para que depois nós o amasse. Essa é a mensagem bíblica. Deus primeiro amou a nós. Deus primeiro nos amou. O amor partiu de Deus para conosco. Nós simplesmente reconhecemos esse amor e temos o prazer e a alegria de participar da obra do seu reino. Então, com esse sentimento no coração, enquanto nós ouvimos uma música, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e trazer a sua oferta. Convidar a irmã Colombina. Irmã Colombina, vem aqui, né? Venha orar a Deus aqui para a gente, agradecer, né, pelas ofertas, né, pelas bênçãos de Deus em nossas vidas, e que, né, Deus aceite a nossa oferta e que nos dê sabedoria para utilizá-la, né, na obra do seu reino. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes porque estamos na Tua casa e desejamos Te render um culto de louvor e de gratidão pela bondade Sua conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em todos os momentos Tu és presente. Nós temos, Senhor Deus, que entregar inteiramente a Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso modo de viver, para que tudo em nós proclame o Teu amor. Agora, Senhor, abençoa a oferta que foi trazida aqui à frente. Que as pessoas, Senhor Deus, sintam muito prazer neste momento que Te damos tão pouquinho e recebemos tanto, Senhor. Aceita, pois, a nossa gratidão. Toma o nosso coração, Senhor, e usa-nos como um vaso de bênçãos nas Tuas mãos. Ajuda-nos a viver corretamente como é do Teu agrado.
perdoa as nossas faltas, abençoa este culto que rendemos a Ti, a palavra do pastor, e que cada um saia daqui levando consigo uma mensagem preciosa que nós vamos ouvir. Em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Hoje vamos falar sobre o princípio da transformação. Então vamos colocar aqui, a Margareta vai complementar aqui, esses pequenos papéis. Eu tentei comprar da cor vermelha, mas não achei. Então você imagina que isso aqui, por favor, é vermelho. Esse aqui, não há nenhuma dúvida, é verde. E esse aqui, também não há nenhuma dúvida, é amarelo. Obrigado, Margarete. Quando Jesus, então, pregou o Sermão da Montanha, ele estava dizendo que nós todos, naquilo que nós precisamos, necessitamos, podemos ser transformados. Quando ele proferiu a bem-aventurança, no conjunto delas, sobretudo esta, bem-aventurados que têm sede, fome, sede de justiça, pois serão satisfeitos, estava falando a ouvintes cujos pés tinham pisado em fendas e se ferido em espinhos, e quem sabe torcido nas fendas os seus pés. Entre os seus ouvintes, alguns talvez estivessem com sede, muita sede, mas não havia nenhum poço por ali. Também é possível que outros estivessem com fome, mas mesmo que tivessem dinheiro, não tinham de comprar comida, um lanche naquele momento. Podemos ainda imaginar que entre os ouvintes de Jesus estavam pessoas sequiosas por oportunidades de trabalho. Ali estavam mulheres sem direitos, algumas, quem sabe, maltratadas pelas famílias de seus maridos. Ali se encontravam crianças que viviam de esmolas. Ali estavam jovens sem esperança, aguardando que alguém lhes desse uma razão para viver. Ali estavam pessoas cansadas de aguardar dias melhores que viriam quando o Messias chegasse. Ali estavam pessoas cujos pais tinham sido assassinados em algum levante contra o Império Romano. Estavam mães traumatizadas pelos estupros cometidos pelos soldados de Roma. Pessoas arqueadas sob o peso dos impostos a serem inarredavelmente pagos. Pessoas que não conheceram seus pais. Pessoas esgotadas, embora orassem todos os dias, lessem os salmos todos os dias, cantassem as canções do seu povo todos os dias. Ali estavam famílias destroçadas pela infidelidade, pela violência, pela enfermidade. Ali estavam pessoas, por outro lado, que ali se encontravam, porque aquilo era muito interessante, aquele espetáculo de pessoas indo e vindo para ouvir aquele mestre. Ali estavam pessoas em busca
de uma razão apenas para viver. Então escutaram Jesus dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E quando Jesus diz isto, estabelece então um princípio, o princípio da restauração, o princípio especificamente da transformação. Quais são os obstáculos que nós enfrentamos para termos satisfeitas as nossas necessidades mais fundamentais? Temos apresentado essas dificuldades ao Deus que é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, certos de que Ele removerá todos os obstáculos para que nós possamos ser restaurados, bem-aventurados, felizes. A vontade de Deus é que todas as nossas necessidades, realmente necessidades, sejam satisfeitas. E para tanto, muitas de nossas características que hoje nos entristecem precisam ser removidas das nossas vidas. Estamos diante, portanto, de um princípio que podemos formular assim: eu peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter, e então voluntariamente eu me submeto a cada mudança que Deus queira fazer na minha vida. Vamos ler juntos? Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente eu me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Nos Alcoólicos Anônimos, esse princípio é o passo número 6, que no plural diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Quem formulou esse programa Celebrando a Recuperação foi um homem chamado John Baker. John Baker, quando escreve a sua experiência, ele diz o seguinte: a maioria de nós, se não todos nós, gostaria que certos defeitos de caráter fossem removidos de nossas vidas o mais rápido possível. Então ele faz uma frase que é a seguinte: mas aqui entre nós, é difícil abrir mão de alguns defeitos. Ele então conta a sua história. Vou ler parte do seu testemunho. Eu sou alcoólatra, escreve John Baker. Mas houve um momento de lucidez na minha vida, quando reconheci que havia chegado ao fundo do poço e me vi pronto a parar de beber. Mas será que também estava disposto a parar de mentir? Será que estava também disposto a parar de ser ganancioso? Será que eu estava disposto a abrir mão dos meus ressentimentos? Porque essas coisas, diz Baker, fizeram parte da minha vida por muito tempo, como ervas daninhas em um jardim. Elas criaram raízes. No meu caso, continua John Baker, o pecado mais evidente da minha vida era a dependência do álcool. Este era o comportamento, o ato pecaminoso. A causa, porém, era a falha no meu caráter. Era a minha ausência de autoestima. Ou seja, ele se destruía através do álcool, porque no fundo
ele não gostava de si mesmo. Quem sabe haja alguma característica na sua vida que encha a sua vida de esperança. E a cada manifestação, a cada tentação, a cada pressão, a cada dificuldade, estas características enchem você de esperança. Quem sabe na sua vida haja características, haja marcas que você percebe que são ameaçadoras e que deixam você preocupado. Mas quem sabe haja situações na sua vida para as quais você precisa dar um cartão vermelho. Não dá mais. Como John Baker, ele deu um cartão vermelho para o seu alcoolismo. Ele deu um cartão vermelho para a sua autoestima baixa. E começou então, na sua vida, uma rota, um caminho de transformação. Sabendo que atrás de nossos comportamentos, que são visíveis, muitas vezes estão ressentimentos, medos, coisas mais profundas que às vezes o dia a dia, nossa vida em comunidade, essas coisas todas não permitem que percebamos quais são de fato as nossas dificuldades. Por exemplo, às vezes alguém nos critica, então reagimos com violência à crítica. Parece que o nosso problema é reagir com violência. Mas esse é apenas o comportamento visível. Porque talvez o nosso problema seja que nós, no fundo, não gostamos de nós mesmos. E quando alguém nos critica, reagimos com contundência, porque nos lembra esse traço nosso, de por alguma razão, não nos amarmos a nós mesmos. E poderíamos mencionar outras situações. Quantas pessoas a gente vê assim como fortes? Pessoas que têm uma resposta pronta. Pessoas que nós diríamos que são bem-sucedidas, porque são agressivas, no sentido até bom da palavra, de reagirem à primeira vista. E quantas vezes essas pessoas fortes estão apenas mascarando com os seus gestos a sua fraqueza? Tem um autor apreciadíssimo, Paul Tournier, já falecido, um psiquiatra suíço, que tem um livro magnífico, infelizmente já esgotado, chamado Os Fortes e os Fracos, em que ele diz que, na verdade, os fortes, aqueles que vemos como fortes, são fracos. E muitas vezes aqueles que são fracos reconhecem a sua fraqueza. Esses são fortes. Posso dizer que a maioria dos fortes que eu conheço, no fundo, são fracos. E nós ficamos às vezes horrorizados como esses fortes caem, sucumbem, desanimam, não porque fossem fortes, porque pareciam. De certo modo nos venderam essa imagem, não que quisessem fazer isso, mas tudo era uma maneira de dizer, eu sou fraco. Mas não procuramos essa pessoa, porque não precisa da gente, uma pessoa dessa não precisa da gente. Mas essa precisa, exatamente precisa, porque a sua força, na verdade, é a sua maneira de externar a sua fraqueza. Aqui poderíamos mencionar outras situações, como no caso de John Baker, um vício. Tem algo que está subjacente, está debaixo da prática do vício. Pode ser algum outro tipo
de atitude, de percepção. Quantas vezes alguém nos feriu, isso há muitos anos. Há pessoas que guardam feridas que lhes foram feitas há 50 anos, 60 anos, e que vão acompanhar essas vidas o resto da vida, enquanto não resolverem. Porque ferida não voa. Nós temos que pegar, amarrar e jogar fora. Ela de repente não sai voando. O tempo cura. Não necessariamente, o tempo pode adoecer mais ainda a gente. Porque é o ressentimento que vai petrificando as nossas almas. O que é que então, no seu jeito de ser, vamos chamar de defeito de caráter, vamos usar as palavras, você dá cartão vermelho? Você expulsa da sua vida. Se você toma essa decisão de dar cartão vermelho para alguns jeitos de ser seu, eis então alguns passos. Primeiro, deseje ser satisfeito por Deus. Nós vivemos de recompensas. Há recompensas na virtude, mas há também recompensas no vício. Se o vício não nos recompensasse, nós já o teríamos abandonado. A recompensa nos pecados que nós cometemos, senão não os cometeríamos. Até mesmo um trauma que nós ainda mantemos, nós recebemos por ele alguma recompensa. Por exemplo, o de sermos vítimas. Ser vítima nos dá uma recompensa. Como se nós fôssemos então amados, porque as pessoas reconhecem que de fato nós somos vítimas. E por isso tantas vezes nos apresentamos ao mundo como vítimas. Só que essas recompensas do erro, do pecado, do trauma, do vício, do defeito, não produzem vida. Só Deus, que é o Deus da vida, produz vida. Mas Deus não se nos impõe, nem mesmo para produzir vida em nós. Pode parecer forte a frase que eu disse, mas Deus não transforma as nossas vidas se nós não queremos ser transformados. Deus não é invasivo. Ele respeita a nossa liberdade. Por isso o extraordinário verso do Apocalipse 3,15, tantas vezes você já ouviu, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Você tem uma necessidade, você tem uma dificuldade, você tem um defeito. Eu estou batendo a porta da sua vida. Abra! Se você abrir, eu vou entrar e vou transformar a sua vida. Vai ser festa. Mas se você não abrir, eu vou ficar de fora batendo. Até você abrir. E há pessoas que passam a vida inteira e não abrem. Há pessoas que ouvem todo domingo na igreja: perdoe, mas não perdoa. E vão entrar no céu voando só com uma asa. Porque a outra asa, o ressentimento petrificou e não consegue se movimentar no ar. Por isso que em muitas pessoas o vício tem o tamanho do vazio de Deus. É verdade que os traumas da nossa vida só podem ser vencidos
com a graça de Deus, mas essa graça deve ser desejada. Em qualquer situação, os nossos erros só poderão ser reparados plenamente com a ação de Deus, que espera a nossa decisão por esta reparação. Como salmista, devemos orar assim: Senhor, Salmo 146, 6, estendo as minhas mãos para ti. Como a terra árida, eu tenho sede de ti. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Na sua fraqueza, no reconhecimento da sua dor, cante como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós sabemos por que somos assim. Às vezes não sabemos. Não importa se sabemos ou se não sabemos. Não importa por que nós temos uma cardiopatia, por exemplo, ou uma conjuntivite. Se eu souber a causa, muito bem. Posso até evitar algumas delas no futuro, dessas enfermidades. Mas o efeito é o mesmo, se eu souber ou se não souber. Se eu souber, então, por que eu sou assim? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho esse defeito? Por que esse trauma me apavora? Ótimo. Se eu não souber, ele vai continuar me roubando a alegria de viver. Então, primeiro passo: deseje que Deus atenda a sua necessidade de transformação e transforme você. Segundo passo, mais difícil. Lembra da frase de John Baker? É muito difícil abrir mão, ele colocou entre aspas, dos nossos defeitos. Aceite que você tem defeitos de caráter. Agora há pouco chegou aqui uma mensagem para mim, de um membro da igreja. Começa assim: pastores que me pastorearam desde a minha meninice. Fulano, Beltrano. Eu não abri a mensagem. Eu não sei quem são os outros. Sabe por que eu não abri? Porque eu me perguntei: será que ele citou o meu nome? Se ele citou o meu nome, eu não sei se citou ou não. Pô, esse cara é bacana, né? Lembrou de mim, né? Se ele não citou o meu nome, poxa vida, né? Olha o que eu já fiz para esse camarada. Na hora de reconhecer, ele não reconhece o que eu fiz por ele. Isso é um defeito de caráter. O meu, não o dele. Não sei o que ele falou também. Estou torcendo para que tenha me colocado na lista. Defeito de caráter. Ser reconhecido, ser elogiado pelas pessoas. Vaidade. E é tão bom, né? A gente ser reconhecida, ser elogiada. Mesmo que às vezes seja mentira. Só para agradar a gente. Ou até para conseguir alguma coisa da gente, não é?
tem defeitos de caráter, acabei de mencionar um. Você tem defeitos de caráter que se expressam na sua maneira de ser. Então nós temos que, em lugar de negar, afirmar que temos defeito de caráter. Não precisamos diante de Deus nos esconder, mas antes reconhecer as nossas dificuldades, para que então nossos defeitos sejam reparados. O que nós somos vem de várias fontes. Vem de nossas heranças genéticas, chamemos assim. Vem de um conjunto de circunstâncias na nossa vida que geraram em nós atitudes positivas ou negativas. Ao longo da vida fomos desenvolvendo essas características, umas boas, outras ruins. Não surgiu da noite para o dia. Foram se formando. Fazem parte da nossa história. Fazem parte do nosso jeito de ser, e muitas vezes queremos que, de uma hora para outra, tudo seja removido da nossa maneira de ser. Aceite que você tem defeitos de caráter. Falando aqui do plano moral, não mais dos traumas, de outras dores, mas do plano moral. Peça perdão pelos seus pecados. Mas não peça perdão por todos os seus pecados. Deus não perdoa pecado no plural. Ele perdoa pecado no singular. Então aquela oração, se Senhor abençoa, perdoa todos os meus pecados, não passa do teto. Porque Deus, ao nos perdoar, também quer nos ensinar a como viver. E se Ele me perdoa de todos, eu continuo praticando. Mas se Ele me perdoa deste que eu confessei, porque quando eu confesso, eu reconheço que eu estou errado. Quando eu confesso, eu digo que não quero mais praticá-lo. Então Deus me perdoa e me unge para que eu, então, o evite. O nosso pecado pode ser no plural, mas a confissão tem que ser no singular. À noite, então, eu oro: Senhor, hoje eu pequei muitas vezes, perdoa todos os meus pecados. Não sou Deus, mas eu posso dizer que Deus não perdoa todos os pecados. Senhor, hoje pela manhã, quando eu passei na banca de jornal, quando eu entrei no ônibus, dei aquele empurrão, ou quando aquele me pisou no pé, eu tive vontade de dar um soco no meio da cara dele. Você vai ser perdoado. Mas Senhor, você sabe que eu sou um pecador mesmo. Eu sou um pecador, muito pecador. Então perdoa logo todos os meus pecados, até o de amanhã que eu já vou cometer. É uma oração bem intencionada. Apenas isso, bem intencionada. Ou melhor, com a intenção de esconder você diante de Deus. Então peça humildemente a Deus que Ele remova de você cada um dos seus defeitos, para que você comece a viver, para que você comece a ser livre do seu passado, ou do seu presente, enfim, do seu jeito de ser, para que tenha futuro. Peça a Deus que remova, em primeiro lugar, aquele defeito de caráter que esteja provocando os danos maiores na sua vida, trazendo as maiores dores à sua jornada. Sabe que Deus é aquele que conhece os planos que tem para você. Planos de lhe fazer prosperar e não de lhe causar dano. Planos de lhe dar esperança, planos de lhe dar um futuro. O segundo passo, portanto, é este: aceite que você tem defeitos de caráter. Não importa se você começou, não começou, como é que surgiu, você tem. Por alguma razão na sua vida, você aprendeu a mentir
e gosta de mentir. Faz de conta que você não mente e vai continuar mentindo. Mas admita que você mente, se esse é o seu caso. Terceiro, permita que Deus comece o processo para transformar você. Dói. Não há transformação sem dor. Não há crescimento sem dor. O problema é que o espaço entre o reconhecimento e o desejo de mudança é preenchido pelo medo. Eu reconheço que preciso mudar, mas entre o meu reconhecimento e o processo de mudança começar, o medo se instala. Não, vai doer. Não, é perigoso. Mal comparando, o médico lhe passa uma receita, diz, olha, aqui tem essa injeção. Tome. Tudo bem? Tudo bem. Você decidiu tomar a injeção. Vai sanar um problema que você tem. Aí você pega a receita e põe no bolso. E vai para a farmácia. Aí você começa a pensar assim, mas será que eu realmente preciso tomar uma injeção? Será que não tem um comprimido? Será que aquele farmacêutico que está lá nos fundos realmente sabe dar a injeção? Será que vai ser igual aquela que eu tomei da outra vez que doeu pra caramba? Será que essa injeção é aquela que a gente chama de oleosa, aquela que quando entra você vai rasgando tudo? Aí o medo vai e a receita continua no bolso. E a dor também. É o mesmo processo, digamos assim. O medo faz disparar, então, aquele veneno chamado dependência do autocontrole. Mas o seu terceiro passo é permitir que Deus guie você na caminhada da restauração. Então, voluntariamente, submeta-se a cada mudança que o poderoso Deus quer e pode fazer na sua vida, transformando a sua mente, como lemos em Romanos 12, 1-2, texto que você conhece tão bem. Aqui eu volto ao meu já conhecido DDD da transformação da sua vida. Deseje ser transformado. Decida ser transformado. Discipline-se ou disponha-se a ser transformado. E esse processo pode incluir o fracasso, mas fracasso momentâneo. Tropeçar e cair não faz de você um fracassado. O que faz de você um fracassado é permanecer caído. Como disse o grande inventor Thomas Alva Edison, não chame o seu fracasso de fracasso, chame-o de aprendizagem. Então, saboreie uma vitória de cada vez. Alegre-se com cada passo que você deu na boa direção. Louve a Deus pela vitória de cada dia. Tenha como seu objetivo o progresso, que é paulatino, vagaroso e às vezes sinuoso. Agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, pelo que ainda vai fazer, sabendo, como diz Paulo aos Filipenses 1,6, que Ele vai completar aquilo que Ele começou. Deus é ambicioso no projeto que tem para a sua vida. Ele não quer que você apenas confesse o seu defeito de caráter. Ele quer tornar você justo. Deus não quer apenas perdoar você, Ele quer transformar você. E por último, desenvolva hábitos saudáveis. Então eu criei
anagrama com 4 palavras, mola, só para ajudar você a se lembrar. Primeiro, M, mantenha-se confiante em Deus. Eu li um romance há alguns anos de um autor chamado Jorge Semprún, espanhol, e ele passou um tempo num campo de concentração na Alemanha. E uma das personagens do seu livro, O Morto Certo, diz o seguinte: talvez Deus esteja simplesmente esgotado e não tenha mais forças. Retirou-se da história, ou a história se retirou dele. O silêncio de Deus não seria a prova de sua inexistência, mas a prova de sua fraqueza, de sua impotência, diz esse personagem. No entanto, quando nós lemos a Bíblia e olhamos as nossas próprias vidas, nós percebemos que Deus não está esgotado, que Deus não se retirou da história, que Deus não está quieto e que Deus não está impotente. Então acredite que Deus é poderoso para fazer o que promete. A fé, confiança, nos cura. Mantenha-se confiante em Deus, mesmo que não consiga resultados. Segundo, ore sempre a Deus. Não há poder na sua oração, mas há poder no Deus a quem você ora. Porque Deus é um Deus que responde. A Bíblia está cheia de respostas de Deus. As nossas vidas, que a memória nos ajude, está cheia das respostas de Deus. Então, desenvolva o hábito salutar de orar. Ao orar, exalte ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Confesse o seu pecado mais recente, a sua falha mais atual, o seu fracasso de hoje. Pode confessar, você será perdoado. Peça por pessoas, além de você, que estão precisando do socorro divino. Mas eu não sei orar. Não importa, ore a si mesmo. Digamos que você não sabe beber água, o que você faz? Você bebe a si mesmo. Você bebe a água, cai no chão, o copo se espatifa, mas você continua bebendo água. É assim com a oração. Do seu jeito, com palavras ou sem palavras, em pé, assentado, deitado, ajoelhado. Leia as orações da Bíblia, talvez a mais linda delas seja de Daniel, capítulo 9. A fé, confiança, cura. A oração, diz a Bíblia, cura. Terceiro, hábito L, leia a Bíblia. Você quer saber o que é que Deus vai fazer na sua vida? Leia a Bíblia. Na última Academia da Alma, eu busquei 10 personagens da Bíblia. E procurei mostrar o que eles eram. E o que Deus fez com eles. Cada um deles tinha um ou mais defeitos. Abraão, por exemplo, era mentiroso. Mas Deus o transformou numa pessoa que falava a verdade. José era vaidoso. Mas Deus o curou da sua vaidade. Moisés era violento. Ele resolvia na hora, no tapa. E Deus o fez o homem mais manso da terra.
Cada um deles tem um defeito. O apóstolo Paulo, santo e grande apóstolo Paulo, era impaciente. Mandou João Marcos embora, que estava atrapalhando. Mas Deus mostrou a ele que João Marcos era indispensável no seu ministério. Pedro era um covarde. Pinta de forte, de corajoso. Dava o primeiro passo para esconder a sua fraqueza. Mas Deus o restaurou. E quando então a igreja se reúne, e as vozes do deboche da igreja reunida lá fora crescendo, os alaridos se agigantando, ele dá um passo à frente e diz: varões, irmãos, vocês mataram o Senhor Jesus. Deus fez desse covarde um homem realmente corajoso. E assim, cada um dessas personagens que eu escolhi eram o que a vida os tornou. E Deus foi modelando a vida de cada um. Quando lemos a Bíblia, ela nos blinda. A oração nos blinda. A Bíblia também nos blinda. Então, quando vier um desejo ruim, um pensamento mau, uma rotina destrutiva, pegue a sua Bíblia e leia alguns versículos, ou um ou mais capítulos. Se não tiver um programa de leitura, leia de qualquer jeito, leia Êxodo, mas leia um salmo, um capítulo dos Evangelhos, um trecho da carta de Paulo ou de Pedro. O bom é que você leia com um programa, começo, meio e fim. Por que alguns de vocês começam a ler a Bíblia como um programa na jornada e não terminam? A vida é muito difícil, muitas coisas para fazer. Eu sou uma vítima dessas coisas todas, né? Aí eu não termino, mas eu sou uma vítima. A culpa não é minha, a culpa é da vida. Como se a vida tivesse vida própria. A gente não lê. Porque, bem, cada um tem o seu motivo. Mas nós começamos uma coisa e não terminamos por quê? A leitura da Bíblia cura. Alguns versículos nos falam de perto ao coração. Então eu já sei onde eles estão. Se eu estou sem confiança, eu vou lá, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ufa! Será que eu vou conseguir construir uma carreira? Aí eu vou lá em Filipenses 1,6, está lá sublinhado, que Deus vai fazer terminar aquilo que Ele começou em nós. Fui mal numa prova, numa coisa, num concurso, em algo que eu tinha que fazer. Está lá em Romanos, que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até uma reprovação não nos separa. Estou com uma doença difícil, talvez vai me levar. Mas eu leio lá em Efésios 3:20, leio lá, está marcado na minha Bíblia, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. A Bíblia tem esse poder de nos alimentar e nos curar. Haja solidariamente, procure fazer o bem, não apenas em se sentir bem. O egoísmo é um defeito de caráter, que quem tem precisa eliminá-lo. Não fique sozinho no seu canto. Acerque-se de pessoas que ajudem você, não pessoas que atrapalhem você, pessoas tóxicas.
Procure um grupo para fazer parte desse grupo. Como, por exemplo, nossos grupos familiares, que se reúnem ao longo da semana, a maioria deles na quarta-feira. Procure alguma coisa para fazer. Envolva-se numa causa para ajudar as pessoas. Tire o foco de você mesmo. Põe o foco em pessoas que você possa ajudar. O trabalho voluntário cura. Eis então o convite. Peça humildemente a Deus que remova os seus defeitos. Voluntariamente, submeta-se a cada mudança que Deus já começou a fazer na sua vida. Qual foi meu propósito? Que você saia daqui dizendo, eu tenho defeitos de caráter. Isso você já sabe. Se você tem, você sabe que tem. E se você não reconhece, continua não reconhecendo. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você tome uma decisão. Eu tenho, Senhor, defeitos de caráter. Falando de mim, eu tenho. Todos nós temos. A menos que você seja perfeito. Não é o meu caso, eu não sou perfeito. Eu quero ser perfeito, mas eu não sou. Eu quero fazer então a você um desafio, talvez doloroso. Quem sabe alguns não façam por vergonha. E a vergonha não ajuda em nada. Outros porque não querem que ninguém saiba que ele tem defeitos. Grande novidade. E continua com os defeitos. Não é? Temos aqui um médico cardiologista, Jorge. Já fui a ele para ele ver meu coração. Estava bom, né? Tem que voltar para ver se continua bom, né? Coração um dia está bom, outro dia não está, né? Por que eu fui a ele? Porque ele é cardiologista, ele é bom nesse assunto, me examinou, mandou emagrecer um pouquinho. Estou obediente. Mas se é um defeito de caráter, eu não vou confessar para ninguém. Eu guardo comigo. Se eu tenho um defeito no coração e não procuro um cardiologista, pode se agravar e me matar de repente. Eu corro para lá. Mas o defeito de caráter vai matando a gente aos pouquinhos. Não só a gente, mas outras pessoas também. Eu quero orar por você. Aqui estão esses cartões vermelhos. Eles continuarão aqui. Eu quero lhe fazer um convite. Eu quero que você... Eu vou simplificar para não tumultuar. Eu quero que você, durante o hino que vamos cantar, se levante e venha aqui, pegue essa folha que aqui é vermelha e escreva qual é o defeito de caráter que Deus quer que você
seja livre desse defeito. Qual o defeito de caráter que você pede a Deus que retire, que remova da sua vida? E depois, você vai colocar nas 2 salvas que serão restauradas agora, que foram levadas para o ofertório, você vai colocar nessas 2 salvas. Vamos orar a Deus. É um gesto que contém um símbolo, que contém uma disposição, que contém a certeza da promessa de Deus. É como se ele dissesse: eis que estou à porta do seu coração cheio de defeitos. Eu quero remover os seus defeitos. Abra a porta do seu coração, que eu vou fazer isso. Você vai escrever e colocar nessas salvas. E depois nós vamos orar por você. Este é o desafio. Este é o oferecimento. Esse é o tremendo desafio desta hora sentados. Então, cantemos. É bom saber que foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Eu quero pensar
neste hino uma outra perspectiva. O céu como um sentimento, uma atitude, como uma paz de espírito. Ele abre o caminho para o céu quando perdoa os nossos pecados, quando remove de nós os nossos defeitos. Vamos cantar agora em pé este hino, a primeira e a segunda estrofes, e depois então nós vamos orar. Quero pedir ao pastor Alcinir, ao pastor Zé Maurício, para segurar então aqui estas salvas. Quem não trouxe ainda quer fazê-lo, esteja à vontade para fazê-lo. Vamos cantar então em pé essa música que nos dá essa certeza que a vida plena é possível. Agora, um dos versículos mais queridos para mim da Bíblia, João 15, em que Jesus diz: eu vim para que tenham alegria, e que essa alegria seja completa. Como eu tenho dito, Deus não nos fez para sermos felizes no céu. Ele nos fez para sermos felizes agora. E Ele quer remover de nossa vida aquilo que gera em nós infelicidade. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Vamos cantar. Ó Senhor, nós aqui nos colocamos humildemente diante de Ti. Tornamo-nos em muitas áreas de nossa vida aquilo para o qual nós não fomos por Ti projetados. Desenvolvemos atitudes que não geram vida, mas morte, em nós e até para os outros. Temos desenvolvido, cultivado e às vezes amado defeitos que não geram alegria, mas tristeza, melancolia, sofrimento. Confessamos, Senhor, os nossos defeitos. Alguns de nós escrevemos alguns deles e colocamos aqui nesses papéis que estão colocados nestas salvas. Só o Senhor sabe quais são os meus.
Só o Senhor sabe quais são os meus irmãos e irmãs aqui. Só o Senhor sabe. Já leu cada um deles. Leu até aqueles que não foram escritos. Reconhecemos que nós os temos. Então, de coração livre, aberto, peito franco, alma pura, te rogamos, remova os nossos defeitos, transforma as nossas vidas. Tu nos coloca os recursos, Deus, para essa mudança. E nós queremos que o Senhor aplique esses recursos nas nossas vidas. Olhamos para Jesus, que não tinha defeito algum, e queremos ser como Ele. Queremos ter a mente de Jesus, o tamanho de Jesus, o rosto de Jesus. Remove, ó Deus, os nossos defeitos, perdoa os nossos pecados, para que possamos ser livres, livres do nosso jeito de ser, livres do nosso passado, livres dos ressentimentos, livres das mágoas, livres das feridas que nos fizeram. Ajuda-nos, ó Deus, a uma vida de alegria completa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todos digam então, amém. Você, por favor, pode então se assentar. Eu disse que vamos cantar no final a última estrofe, final do culto. Eu disse que, na mensagem, que uma das coisas que você pode fazer é participar de um grupo. Mencionei nossos pequenos grupos chamados grupos familiares. É uma linda oportunidade de conhecer pessoas, de conhecer um pouco a você mesmo. É uma linda oportunidade. Faça isso, se você não é participante de um grupo. Pessoas como você, chegam atrasados como você, pedem as mesmas coisas como você, gostam das mesmas músicas que você, gostam de reclamar como você. Assim somos nós, grupos familiares, como nós somos. Mas ali nós vamos ajudando o outro e vamos crescendo juntos. E também nós vamos ter agora, a partir de agosto, uma outra oportunidade, para a qual estamos nos preparando. Daqui a pouco, no culto 4, um grupo de irmãos está sendo capacitado por uma outra irmã que já passou por esse processo pessoalmente, depois estudou o assunto, tem trabalhado nessa área, a Mônica Hatton, num curso para as pessoas que vão ser facilitadores do nosso programa Celebrando a Recuperação, que o pastor Zé Maurício coordena. Ele vai nos dar uma palavra, então, sobre exatamente esses grupos que vamos formar no nosso programa Celebrando a Recuperação a partir de agosto. Então, pastor Israel, uma das coisas importantes que aconteceu na minha vida foi ter a oportunidade de conhecer o Celebrando a Recuperação. Quando o pastor me convidou, então, para estar à frente da coordenação deste projeto, eu pensei comigo mesmo, bem, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? E o fato é que nós já estamos com 13 líderes da nossa igreja, aproximadamente 13 líderes em treinamento, como disse o pastor, sob a coordenação da irmã missionária Mônica Hatton. Nós nos reunimos no horário do quarto culto, numa das salas aqui da igreja, e o objetivo então é preparar facilitadores, que mais adiante, quando o programa for lançado na igreja, nós tenhamos a oportunidade de participar do estudo deste livro aqui, que você terá, então, a oportunidade de conhecer mais adiante, onde nós temos os 12 princípios e, através de 25 lições sobre esses temas que estão sendo abordados pelo pastor Israel aqui às 17h30,
Faremos então um estudo progressivo, semana após semana, com um encontro semanal, onde temos um encontro geral, quando todos podem participar abertamente, livremente, sem nenhuma preocupação, porque aquela primeira parte não é uma parte em que você se sinta coagido, como no programa ou no projeto, você não tem nenhum tipo de pressão para falar qualquer coisa a respeito da sua vida. Você fala aquilo que está no seu coração, você dá um depoimento, um testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, no pequeno grupo. Então você tem a oportunidade de participar do grupo geral, que é que nós vamos começar então, provavelmente a partir do segundo domingo de agosto, quando nós lançaremos aqui então o projeto oficialmente na igreja, e vamos então definir o dia de encontro. Já temos a data para o nosso encontro, que é uma segunda-feira, mas vamos então trazer as datas para que a igreja tome conhecimento, para que você possa conhecer o projeto, para que você possa estar aqui no lançamento, que provavelmente nós estamos trabalhando esta data, o dia 17 de agosto, às 17h30, ou seja, o segundo domingo de agosto. Terceiro. Obrigado. Terceiro domingo de agosto, então, estaremos aqui com o lançamento deste projeto. Pastor, eu estou chamando de projeto, não estou chamando apenas de programa, porque o Celebrando é um projeto de vida, um projeto para a minha vida e para a sua vida, que certamente vai impactá-lo profundamente. Nós que estamos participando, estamos sentindo como Deus está começando a agir no nosso coração. Alguns pastores da nossa liderança, outros coordenadores e visões ministeriais, irmãos que são líderes aqui na igreja, estão caminhando conosco, estão participando nessa primeira etapa. Mas, pastor, teremos então a oportunidade de preparar outros facilitadores, porque quando dividirmos os pequenos grupos, e aí você vai escolher a área na qual você precisa de ajuda, onde você pode abrir o seu coração com um grupo que vive ali a mesma situação que você vive, as mesmas dificuldades, talvez os mesmos traumas, né? Ou os maus hábitos que nós temos e identificamos e agora queremos corrigir na nossa vida. Esses pequenos grupos se separam, então se dividem e irão para as salas, onde um facilitador vai nos ajudar através de algumas semanas, provavelmente 6 ou 7 meses ou 8 meses, estudando então os 12 princípios e as 25 lições, onde Deus então vai trabalhar na sua vida e na minha vida. Eu desafio você, eu convido você, para que você não deixe de participar, porque o Celebrando é um projeto de vida para mim e para você. O Celebrando é para você um estilo de vida que vale a pena nós abraçarmos. Obrigado. Só para os membros da igreja? Não, para qualquer pessoa. Se você tiver um amigo, um vizinho, um familiar, alguém que você conhece, quando nós colocarmos o programa aqui na igreja, você poderá então convidá-lo a estar conosco, né? Nós vamos abrir com o grupo geral, e no grupo geral então você terá todas as informações de como o Celebrando funciona. O material que nós temos, este material aqui, ele não é obrigatório a sua aquisição, entretanto é bom que você tenha. Se você puder ter, nós vamos depois disponibilizar para aqueles que quiserem então participar nos pequenos grupos, no seu desenvolvimento, mas nós estaremos reproduzindo em forma simplificada com as perguntas, para que todos tenham oportunidade de participar, para que você tenha oportunidade de participar. Eu também escrevi um livrinho chamado Na Trilha de Jesus, e já está disponível para os que desejarem adquiri-lo. É um livro em que eu comento cada uma das 8 bem-aventuranças, né? E nesse volume eu não trato dos princípios que eu tratei aqui. Isso vai sair para agosto no segundo volume. Mas nesse primeiro volume eu coloco os fundamentos das bem-aventuranças, e como eu disse, no segundo volume, que vai ter outro título, vamos publicar aqui pela igreja mesma, que vai ter esse objetivo mais diretamente de entrar nos princípios. O que eu estou pregando aqui vai estar disponível ali em papel para você então se aprofundar e convidar o seu vizinho que tem uma dificuldade, tem uma luta, quem sabe uma dependência de alguma coisa,
e precisa, quer e quer. Não é para quem não quer. Que quem não quer não é mudado. Não adianta orar. Tem que desejar. Desculpe o tom assim um pouco enfático, porque às vezes nós, em nome da oração, escondemos um monte de coisas. Nós não queremos, mas oramos. Não adianta. Temos que orar e querer. Nós vamos cantar agora, então, Há Momentos, de Carlos Sidler, em que pensamos em olhar para trás. Não é verdade, gente? Seja uma dieta, seja uma caminhada diária, seja uma restauração de nossa vida. Então é preciso pedir ajuda para podermos continuar. Então, aí nós clamamos o nome de Jesus. Vamos cantar em pé e depois vamos terminar com a última estrofe do Para o Céu com Jesus Irei. Vai ser então a nossa oração final. Do mundo nós deixamos e jamais queremos voltar a segui-los. Com Jesus, então, eu levo a minha cruz no caminho que ao céu conduz, para o céu, com Jesus irei. Vocês se lembram daquela música que o coro masculino cantou aqui, do Jader dos Santos, em que ele diz: o céu é aqui, quando nós somos perdoados. O céu é aqui, quando nós perdoamos. O céu é aqui, quando nos ajoelhamos. O céu é aqui. É nisso que eu estou pensando quando cantamos também essa música.